Olá pessoal, tudo bem? Eu queria dar alguns conselhos objetivos, básicos, mas que são de suma importância aos nossos corações nesse tempo de falta de maturidade nas redes sociais. Eu queria, baseado em alguma série de perguntas que eu já recebi no PNO, tratar com vocês de alguns pontos importantes que nós, cristãos, precisamos levar em consideração ao usarmos as redes sociais e a internet como um todo. Mas antes eu queria dizer para você que é novo, que é a primeira vez que está aqui no PNO, que o Perguntar Não Ofende é um projeto que eu criei em 2015, que sempre teve o objetivo de, com respostas rápidas, tirar a dúvida de muitos irmãos, de muitas pessoas que acompanhassem. Mas ao mesmo tempo eu preciso lembrar que eu nunca tive o objetivo, ou nunca imaginei que o PNO alcançaria tantas pessoas como ele tem alcançado hoje. E tudo isso é graças à boa vontade do nosso Senhor, é claro. Mas hoje o PNO tem mais de 8.000 perguntas planilhadas, filtradas a serem respondidas. O PNO recebe perguntas de vários cantos do nosso mundo e é assistido em vários países além do nosso Brasil. Eu fico feliz por alcançar tantas pessoas. Eu sou grato a Deus pela vida daqueles pastores, convidados e convidadas que participam e aceitam o convite, melhor dizendo, de participar do PNO. Aqui fica registrado o meu muito obrigado, a minha gratidão a todos que, através dessa caminhada, se tornaram amigos e também participantes desse projeto. Quando nós nos voltamos às Escrituras, nós vemos que o cristão ele precisa sempre partir do princípio que ele precisa professar a verdade. A Bíblia nos deixa claro que o cristão ele deve ser sim, sim, não, não. E a mesma Bíblia que nos ensina isso também nos mostra que quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Quando nós nos voltamos às redes sociais, quando nós nos voltamos a como o cristão deve agir na internet, o princípio é válido da mesma forma como se nós estivéssemos pensando em relação ao trabalho, em relação à escola, em relação a algum tipo de relacionamento com alguém da nossa sociedade. O cristão precisa buscar a glória de Deus nas redes sociais. Uriel, você vai falar sobre isso? Eu até assisti um vídeo seu aqui que responde essa pergunta. O que eu queria dizer para você é que a internet é um poço sem fundo. E existem muitas pessoas que ainda não entenderam o objetivo de ser cristão nas redes sociais. Como cristão, nós precisamos zelar pela glória de Deus. É objetivo nosso fazer todas as coisas para que a glória de Deus esteja acima de tudo. Quantas vezes eu e você compartilhamos conteúdo na internet, curtimos ou rimos só pela piada, só pelo bullying? Muitas das vezes nós nem percebemos que aquilo não agrada a Deus, mas pelo nosso coração pecaminoso, pela nossa falta de entendimento das Escrituras, nós acabamos pecando contra aquilo que nós mais precisamos fazer, que é buscar a glória de Deus. O cristão precisa ter zelo com aquilo que seus olhos estão vendo. Eu e você, todas as vezes que entramos em qualquer rede social, seja Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, agora nós temos TikTok, entre outras redes sociais. Use as redes sociais buscando a glória de Deus, zelando aquilo que você vê. Tenha sempre os princípios cristãos, ou seja, baseado nas Escrituras Sagradas, nos mandamentos e princípios deixados por Cristo Jesus, seus apóstolos e toda a Escritura como princípio básico para saber aquilo que eu devo ou não acompanhar. Será que em algum momento da nossa caminhada até aqui, eu e você já nos perguntamos se nós já não deveríamos ter parado de seguir aquela página? Já não deveríamos ter parado de curtir aquele tipo de conteúdo? Nós precisamos ter cuidado com tudo que nós vemos. Nós precisamos ter zelo com aquilo que através dos nossos olhos adentra o nosso coração e a nossa mente. Nós precisávamos e precisamos orar todos os dias, suplicando a Deus que não permita que adentre nos nossos corações e nas nossas mentes, através da internet, conteúdo que nos faça pecar, ao invés de nos fazer mais próximos de Cristo. Eu e você precisamos ter cuidado com aquilo que nós digitamos.
A internet, eu costumo dizer, e eu falei aqui, é um poço sem fundo. Tudo aquilo que publicamos nela, muitas das vezes, em fração de segundo, já é salvo ou printado por alguém. Nesse tempo que tudo corre muito rápido, tantas fake news, tantas notícias que muitas das vezes degrinem a imagem de alguém, nós precisamos ter certeza daquilo que nós digitamos e compartilhamos. Afinal, tudo aquilo que nós falamos deve ser sim, sim, não, não, não é? Por isso que tudo que eu e você compartilhamos ali, nós precisamos ter a certeza, porque se alguém vier perguntar para nós sobre algo que nós fazemos ali, nós precisamos ter palavra de verdade. Uriel, então tudo aquilo que eu compartilho deve ser só versículo bíblico, trecho de culto e frase de algum autor baseado nas Escrituras? Não, meu irmão. Mas tudo aquilo que eu e você compartilha nas redes sociais deve ser algo que edifique não só o meu coração, não só ao meu próximo, mas que glorifique ao nome de Jesus. Uriel, eu não posso compartilhar conteúdo engraçado na internet? Pode, meu irmão. Se aquilo edifica a sua vida e trará bom testemunho a você diante do seu próximo, faça. Nós deveríamos pensar 1, 2, 3 vezes antes de colocarmos algo nas nossas redes sociais. Mas uma coisa que eu vejo em relação às redes sociais e ao uso do cristão é que, assim como as pessoas que estão lá fora, que não têm nenhum comprometimento com Cristo, nós levamos as redes sociais na brincadeira. Nós achamos que as redes sociais são apenas um lugar para nós extravasarmos as nossas angústias, respondermos a pergunta do Facebook que diariamente nos diz: fulano, o que você está fazendo? O que você está pensando? E eu vou lá e digito um textão falando o que eu estou pensando, falando mal disso, falando mal daquilo. Mas eu e você já nos perguntamos se é realmente necessário toda essa exposição? Se é realmente necessário eu dizer todos os dias àqueles amigos que na maioria das vezes são amigos apenas nas redes sociais, tudo o que eu estou fazendo ou pensando, que eu estou comendo? Meus irmãos, nós precisamos ter maturidade ao usarmos as redes sociais. Nós precisamos lembrar que as redes sociais também é uma forma de nós nos expormos como cristãos, como servo de Deus aqui na Terra. Uriel, mas então a internet não é um lugar que o cristão deveria estar. Tudo que você falou até aqui praticamente são coisas que nós precisamos ter medo, zelo. Não. Eu recentemente em uma live com alguns amigos, inclusive vai sair na semana que vem um projeto novo aqui no Perguntar Não Ofende, abre esse parênteses, chamado Cenas Teológicas. Cenas Teológicas é um quadro novo, na qual eu e mais 4 colegas do seminário, nós conversaremos sobre temas enviados por vocês. Temas que nós achamos importantes e que precisam ser difundidos através da teologia reformada. Fecha parênteses. Nós precisamos entender que a internet é um meio de propagação do Evangelho. E quando eu falava sobre o programa, eu falei lá sobre a internet uma coisa que eu ouvi de muitos pastores e acabou que eu fui afunilando e saiu essa frase, que com certeza não é minha, ela já foi dita, mas que ela leva em consideração quando nós tentamos excluir a internet do cristão. Essa frase diz que, por muito tempo, muitas igrejas e muitos pastores diziam que a internet era do diabo. E hoje, devido à pandemia, usam a internet do diabo para propagar o culto de Deus. Meus irmãos, quando eu falo sobre zelo em relação às redes sociais, eu não quero dizer que você não precisa usar, ou que você deve ter medo, ou que você deve logo jogar no colo do diabo que a internet é dele. Não. Eu digo a você apenas que você tenha cuidado com aquilo que você faz nela. Que o princípio principal que você busca em relação a tudo isso é glorificar a Deus. Na internet tem muito conteúdo bom. Na internet tem sites como o PNO, como Voltemos ao Evangelho, Coalizão, Monergismo,
Tem várias escolas que divulgam e publicam conteúdo gratuito todos os dias para que você acompanhe, como a Charles Spurgeon, como entre outros tantos blogs e conteúdos. Então nós temos conteúdo bom na internet. O problema é que nós cristãos, muitas das vezes o que nós fazemos é sugar o conteúdo que não é feito pelos cristãos. Se você for somar quantos seguidores nós temos que não agregam valor espiritual às nossas vidas, pelo simples fato que nós queremos rir de uma piada ou rir de um bullying, nós ficaremos de boquiabertos quando nós percebermos que nós seguimos poucos canais, poucos perfis que professam o Evangelho, que compartilham para nós as Escrituras e pensamentos relacionados às Escrituras. Mas então, Uriel, tudo na internet é mal? Então a internet só traz mal às nossas vidas? Não. Como eu disse no princípio, nós precisamos zelar por tudo isso, afinal nós buscamos a glória de Deus em todas as coisas. Então nós precisamos ter zelo para que a internet, ao invés de ser uma ferramenta para evangelização e para a glória de Deus, seja uma ferramenta ou mais uma ferramenta que nos faça pecar. Como assim, Uriel? Um exemplo prático disso é quando nós vemos nas redes sociais conteúdos que nos levam a ter pensamentos pornográficos, a ter pensamentos de fornicação, de adultério. A rede social ela precisa ser um meio que nós levamos o Evangelho e não um meio que nos tire do Evangelho. Conseguiu entender? Nós precisamos usar as redes sociais para levar o Evangelho a outras pessoas e para nos alimentarmos do Evangelho. Em tempos de pandemia, a única forma que nós temos hoje, praticamente, de vermos um culto, vermos uma exposição bíblica ou fazermos um aconselhamento é através da internet. Mas ao mesmo tempo, a internet não é só feita de cristãos e não só feita de pessoas com boas intenções. Por isso que nós precisamos guardar os nossos olhos e os nossos corações para não vermos coisas que façam com que o nosso coração e a nossa mente se distanciem de Cristo. Em tempos antigos, para você conseguir conteúdo pornográfico ou conteúdo sensual, erótico, como você quiser definir, era preciso um adulto ir até uma banca de revista e adquirir. Ou você pedir a um primo mais velho que comprasse. Hoje, para você ter conteúdo, você ter acesso a conteúdo pornográfico, acesso a conteúdo que vai levar a sua mente a ser cativa desses princípios, você está a um mero clique de distância. E o que eu e você temos feito para estarmos distantes desse clique? Nós precisamos lutar todos os dias, assim como nós lutamos fora da internet, para que nossa mente e o nosso coração esteja guardado por Cristo. Então o mal que a internet pode trazer aos nossos corações é quando nós usamos ela de forma errada, alimentarmos em nós possibilidades de pecado, ou ser mais uma ferramenta de pecado. Um outro mal que a internet pode causar aos nossos corações ou aos cristãos é em relação às fake news, em relação às reputações. Vários de nós já vimos na internet, já vimos correntes com imagens de pessoas que fizeram isso, que fizeram aquilo. Hoje mesmo, enquanto eu refletia sobre o que estou falando com vocês, eu pesquisando algumas coisas relacionadas, eu vi uma publicação em um jornal que algumas pessoas de uma rua, em um grupo que tinham, colocaram, cuidado com esse rapaz de calça assim, de camisa assim, que ele está tirando foto na porta de todas as casas aqui da rua. Tomem cuidado, se verem ele, se avistarem ele, chame a polícia. Logo após essa publicação no grupo, e muita gente fala, se eu pegar ele aqui na rua, eu já amarro, dou uma surra e chamo a polícia. Uma moça comentou no grupo, pessoal, pelo amor de Deus, esse rapaz é meu namorado. É que ele está procurando pokémons. E para isso ele precisa levantar a câmera em direção aonde aparece o pokémon na rua ou na casa para capturá-lo. Você percebe como a atitude de uns em relação a já levar na violência
ou já fazer justiça com a própria mão, já pode levar a tirar a reputação de alguém que estava fazendo algo que não está relacionado com aquilo que ele pensava, que era as pessoas quando publicaram isso já achavam que era um possível ladrão, alguém interessado em fazer o mal àquelas pessoas. O rapaz simplesmente estava jogando seu jogo. Ao mesmo tempo que ninguém conseguiria entender ou saber que era isso, nós não podemos levar em consideração que todas as pessoas que estão ao nosso redor estão fazendo algo que nós não pensamos que é. Nós precisamos ter zelo em não levar e não propagar fake news, em atrapalhar reputações. Nós temos diversos casos publicados na internet, você pode pesquisar e ver isso, de pessoas que foram mortas através de violência humana em relação a achar que aquela pessoa era um bandido, achar que aquela pessoa tinha feito isso com uma criança, achar que aquela pessoa tinha feito isso com uma moça, achar que aquela pessoa tinha roubado. O homem, pelo seu estado pecaminoso, pelo seu estado caído, ele tem sempre o desejo de fazer isso com as próprias mãos, de levar a justiça através de si mesmo. Mas nós precisamos ter zelo, meus irmãos. Nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós falamos. Compartilhe alguma coisa somente quando se tiver certeza da verdade. Procure a fonte daquilo que você está lendo. Em tempos de que a igreja só se reúne de maneira online e os grupos de WhatsApp têm minado mensagens, nós precisamos ter zelo com aquilo que nós compartilhamos. Se eu e você lemos na internet uma notícia, lembre-se disso, nem tudo que está na internet é verdade. Toda a verdade está nas Escrituras, ali parte o nosso princípio de sabedoria. Quando você busca, melhor dizendo, lê algo na internet, procure a fonte, procure saber se aquilo é realmente verdade. Ah, mas lá está falando que foi o doutor cientista. Meu irmão, veja se aquele senhor realmente existe. Veja de onde estão saindo aquelas informações. Tome cuidado. Nós precisamos ser ferramenta que leve o evangelho às outras pessoas. Instrumento de Deus, melhor dizendo. Nós não podemos ser instrumento de levar a mentira ao coração daqueles que estão nos acompanhando, que estão ao nosso redor. Eu e você precisamos ser pessoas que alimentem Jesus nas outras pessoas. Nós não podemos ser pessoas que levam mentiras, que fazem com que as outras pessoas se alimentem de medo, de ansiedade. Já parou para pensar? Nesse tempo em que todos estão em casa, como os níveis de ansiedade e medo têm aumentado nas pessoas, naquelas que não têm Jesus. E quantas vezes nós compartilhamos ira e raiva em relação a partido A ou partido B, em relação a político A ou político B, e esquecemos de levar o conforto de Cristo Jesus, o conforto do Evangelho da salvação a essas pessoas. O que eu quero fazer é que eu e você venhamos a refletir sobre a necessidade de usarmos as redes sociais, principalmente nesse tempo na qual as redes sociais têm sido instrumento para levar e alcançar outras pessoas, pelo fato de não podermos nos reunir. Nós levarmos palavra de verdade, de amor. Nós servimos a glória de Deus com as redes sociais. Nós buscarmos a fazer todas as coisas para a glória de Deus. Nós, antes de compartilharmos algo, pensar se aquilo glorifica a Deus e se aquilo traz um bom testemunho da minha pessoa às outras pessoas. Afinal, a mesma Bíblia que diz, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa qualquer, também nos ensina, se algo que eu vou fazer, ou que eu quero fazer, ou que eu faço, não é bem visto pela comunidade na qual eu vivo, eu preciso parar de fazer isso. Pelo bom testemunho da caminhada, eu preciso parar de fazer isso. Lembre-se, como cristãos, a nossa palavra é sim, sim, não, não. E o nosso objetivo é glorificar ao majestoso Senhor das nossas vidas. Use as redes sociais para a glória de Deus. Compartilhe bom conteúdo na internet. Leia bom conteúdo na internet.
Uma das perguntas e muitos questionamentos que eu recebo no PNO são de pessoas que dizem que não conseguem estudar teologia porque não tem dinheiro, ou precisam baixar livros piratas, PDFs, porque não tem dinheiro. Meus irmãos, quanto de conteúdo nós temos hoje gratuito na internet? Só no canal do Augustus eu já publiquei mais de 900 vídeos, mais de 900 sermões e trechos que com certeza edificarão a sua vida e ajudarão você a entender mais sobre o Evangelho. O PNO já está passando de 300 vídeos publicados. O Voltemos ao Evangelho tem centenas e centenas de materiais gratuitos publicados, cursos disponibilizados de forma gratuita. Igreja de Santa Mara, Igreja de Pinheiros, Hernandes Dias Lopes, entre outros pastores. Nesse tempo de pandemia, quantas igrejas locais não estão disponibilizando conteúdo das suas igrejas na internet? Spotify, Deezer, Apple Podcast está cheio de conteúdo. Ouça Emílio Garófalo no Spotify. Você precisa fazer isso. Ouça Emílio Garófalo no Spotify. Meus irmãos, nós só não aprenderemos a teologia que nós precisamos aprender se nós continuarmos a colocar empecilhos que nós achamos que são convenientes. Eu e você não precisamos de dinheiro para estudar as Escrituras. Ela está ao nosso alcance. E eu e você não precisamos de dinheiro para estudarmos aquilo que as pessoas, pastores, estudiosos da palavra, têm dito e escrito sobre as Escrituras e sobre Cristo Jesus. Isso sim está a um clique de distância nas nossas vidas. E muitas das vezes nós negligenciamos tudo isso. Não adianta nada uma biblioteca no computador com uma pasta com centenas e milhares de PDFs se eu e você não conseguimos ler nem 1% disso, mas nos gabamos de ter tudo isso. Pense sobre isso. Pense que a internet é um meio de glorificação a Deus. E eu e você precisamos caminhar dessa forma, glorificando a Deus nas redes sociais. Use as redes sociais para a glória de Deus. Acompanhe tudo aquilo que você puder, que fale a verdade de Cristo. E compartilhe toda essa verdade com o máximo de pessoas que você puder. Eu queria deixar meu muito obrigado por você ter acompanhado a conferência online do Perguntar Não Ofende até aqui. É uma alegria, trabalhoso, cansativo, mas eu termino com o coração grato a Deus por mais um projeto concluído no PNO, por mais um momento de levar conteúdo às outras pessoas, a todos esses que nos assistem agora e aqueles que ainda nos assistirão. Afinal, tudo que é publicado não se encerra no dia, ele propaga. Por isso, compartilhe conteúdo bom com seus amigos. Que Deus abençoe as suas vidas, que Deus seja honrado e glorificado através das suas ações dentro e fora da internet. Continue orando pelo Perguntar Não Ofende, continue orando pelos missionários que o Perguntar Não Ofende contribui, aqueles que já contribuíram no QR Code que está aparecendo aqui do lado, meu muito obrigado. Se você não pode contribuir, continue orando por nós, mas se você pode, escaneie o QR Code ou então acesse perguntarnoofende.com/missão e ajude os missionários, que nós temos a alegria de sustentar. Que Deus abençoe vocês, fiquem com Deus. Todos os dias ao meio-dia tem resposta aqui no PNO e a partir da próxima semana nós temos um quadro novo respondendo dúvidas através de um bom bate-papo. Fiquem com Deus e até a próxima.